vamos lá para a parte 2 do vídeo. Interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o verei. E não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali está. Não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las da mesma sorte. O que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus. Os versículos 20 e 21 falam sobre o reino que está entre vós. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele está dentro ou entre vós. Jesus revela que o reino começa no coração transformado e na presença dele entre os discípulos, que somos nós, nos dias de hoje. Não é um espetáculo, mas sim uma realidade espiritual. Os versículos 22 e 23 fala sobre os dias difíceis e falsos avisos. Desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Não sigam falsos salvadores. Nos últimos dias haverá confusão espiritual. Jesus alerta que muitos procurarão sinais, mas não devemos correr atrás de boatos espirituais. Atentos, E atentos no ouvir, no ver e no falar, e no sentir também. O versículo 24 fala sobre a vinda de Cristo, que será visível. Sua volta será como um relâmpago que aparece de um lado ao outro do céu. A volta de Jesus será pública, poderosa e inconfundível, não haverá dúvida. Estejamos atentos, hein? Versículo 25. Antes ele precisa sofrer. O Filho do Homem deve ser rejeitado. Para que o reino viesse, Jesus precisava primeiro morrer e ressuscitar. É o centro do plano de Deus, o plano da redenção. Isso é perfeito, é muito maravilhoso isso. Ai de nós se não fosse o nosso Senhor Jesus misericordioso.
Versículo 26 e 27 fala como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam e se casavam até o dilúvio vir. A rotina do mundo continuará normal, mas espiritualmente adormecida. A volta de Cristo pegará muitos despreparados. Então, os versículos 28 e 29 fala sobre como em Sodoma e Gomorra tudo parecia normal, até o fogo cair do céu. A sociedade ignora Deus, vivendo como se ele não existisse, mas o julgamento virá repentinamente. Isso é para pensar, é para meditar sobre estas coisas. Estejamos atentos, igreja. Estejamos atentos. Orai e vigiai. O versículo 30 fala sobre como será a vinda do Filho do Homem, que será repentina, inesperada e inegável. Ele vai voltar. Você crendo ou não, Jesus vai voltar. Então, quem tiver preparado vai, quem não tiver vai ficar. Essa é a realidade. O versículo 31 e 33 fala sobre não volte atrás. Quem estiver no campo, não volte para pegar nada. Lembrem-se da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Nos últimos dias, apegar-se às coisas do mundo significa perder a vida eterna. O coração dividido é mortal. Misericórdia, Senhor Jesus. Então, você vigie. Se você estiver apegado a essas coisas daqui, deste mundo, desta terra aqui, vigie, irmãos. Ainda há tempo para consertar as coisas, ainda há tempo para você rever, para fazer um exame sobre si mesmo, como que eu posso dizer, se examinar, sabe, por dentro, ver se de fato você está correto, você está correndo atrás do quê deste mundo, o que você está buscando, sabe, porque quando a gente morre, irmãos, daqui a gente não leva nada, sabe, desta terra não levaremos nada, então não adianta você querer acumular tesouros nesta terra, sendo que as traças e o ferrugem vai comer. Os nossos verdadeiros tesouros são juntados no céu, onde as traças não comem, a ferrugem também não, e o ladrão não rouba, entendeu, irmão? Então, temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação, porque quando Jesus voltar, quem não tiver preparado vai ficar, e quem tiver preparado, com certeza vai subir. O versículo 34 e 36 fala sobre dois juntos e um levado e o outro deixado. Jesus mostra que haverá separação no julgamento. A salvação é individual, não depende da proximidade física, mas do coração preparado. O versículo 37 fala: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. O julgamento será evidente, assim como as aves de rapina revelam uma carcaça, os sinais do fim revelarão a justiça de Deus. O resumo geral desses versículos e desta palavra, em Lucas 17, nos ensina sobre responsabilidade espiritual, perdão profundo, humildade no serviço, gratidão que salva e o reino de Deus dentro de nós. A volta de Jesus repentina é inconfundível. E o resumo geral destes versículos, em Lucas 17, nos ensinou e nos ensina sobre responsabilidade espiritual, perdão profundo e também sobre a humildade no serviço, que é servir a Deus, né? O que você vai fazer para Deus, você tem que ter humildade, não somente para Ele, né? Tudo que você tem que fazer, você precisa de humildade, gratidão que salva, e sobre o reino de Deus dentro de nós, e sobre a volta de Jesus, que será repentina e inconfundível, e também fala sobre a necessidade da vigilância constante. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu peço para vocês que me dêem uma força para levar a palavra de Deus adiante, em nome de Jesus. Vamos fazer o ID do Senhor, não importa por onde, precisamos fazer.
seja na rua, seja nas plataformas, aonde der, aonde estiver disponível para nós. Vamos propagar a palavra de Deus. Tem pessoas necessitando, irmãos, de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que traz esperança de vida eterna, sabe? E nós, como igreja, nós precisamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Entendeu? Então eu peço a ajuda de vocês, curtam o vídeo, assistam até o final, por favor, em nome de Jesus, e me ajudem a levar esta palavra adiante, em nome de Jesus. Curtam, compartilhem, dê o seu like e assistam o vídeo até o final, porque assim o YouTube ele entende que é um conteúdo bom e ele vai indicando para mais pessoas, entendeu? E assim não vai caindo as visualizações que já tem, que ainda é poucas, né? Mas eu creio que em nome de Jesus, porque tudo é para a honra e glória do nome dele, as coisas vão dar certo, porque o Senhor está no controle e Ele está à frente de todas as coisas. Então, independente de visualizações, independente de qualquer coisa que eu preciso disso, eu estou pedindo para vocês. Mas mesmo que ainda esteja pouco, mesmo que as poucas que tem estejam caindo, eu vou continuar fazendo, porque eu preciso disso. O Senhor me chamou para falar do amor dele, assim como você também. Então eu vou fazer isto independente de qualquer coisa, a não ser que o Senhor me dê um outro comando e aí eu preciso obedecer. Mas ao contrário disso, eu vou estar fazendo vídeos sempre que possível e vou estar postando aí na plataforma. E estou pensando também na possibilidade de outras plataformas aí. Estou orando a Deus e pedindo confirmação do Senhor para isto. Por enquanto, só comecei a compartilhar alguns stories, né, em outra plataforma aí, mas para divulgar o canal, né, do YouTube. E é isto. Fiquem com Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha com renovo sobre a vida de vocês espiritual. Que o Senhor venha trazer um avivamento que já está chegando, um avivamento para você que está se sentindo fraco. Que o Senhor venha te renovar, que o Senhor venha te avivar o teu espírito e a tua alma, trazendo refrigério para a sua alma também. Você que está cansado, você que está desanimado, achando que tudo acabou, que tudo não tem mais jeito, o Senhor Jesus, Ele te diz que Ele é o que você precisa, Ele é o alimento que você precisa, porque nós no dia a dia, alimentamos a nossa carne. O espírito tem que estar por cima, ele tem que estar comandando, no controle da carne, não a carne controlando o espírito, porque sendo assim, vamos viver carnalmente, né, irmãos? E assim a gente não quer, não, entendeu? Então, Deus não quer isso para nossas vidas. Então, assim, quando nós alimentamos o nosso espírito, o espírito que domina a carne. Então, nós não andamos na carne, nós andamos em espírito. E assim, nós somos cheios da presença de Deus, somos cheios do óleo, do azeite, entendeu? Somos vasos na mão do Senhor e somos cheios do óleo e do azeite que Ele tem para nós. E sendo assim, nós podemos derramar do que há de melhor em nossas vidas, na vida do próximo. Porque tem tanta gente necessitando. Então, tenha bom ânimo. Você que não conhece a palavra de Deus, busque conhecer, busque entender o que Jesus pode fazer na sua vida, o que Ele pode te trazer de melhor. Tudo Jesus pode fazer por ti. Ele te dá vida eterna, Ele te dá salvação, Ele te traz vida. Ele te traz vida, porque quando você passa a viver em Cristo, você é nova criatura. Todas as coisas velhas ficaram para trás, Jesus joga elas no mar do esquecimento, você é refeito novo, você é refeito de novo, entendeu? Então, Jesus vai te limpando, vai tirando tudo aquilo que não vem dele e vai colocando coisas novas, coisas boas dentro de você, vai te fazendo uma nova criatura. Então, em nome de Jesus, você que não conhece a palavra de Deus, busque conhecer. Você que não conhece Jesus, busque conhecer. O mundo está uma loucura. Quem precisa de viver desse jeito, no meio da tormenta, no meio da tribulação, uma perturbação, misericórdia, confusão, só destruição. Jesus, ele veio para aqueles
que estão doentes de alma, de espírito. Ele não veio para aqueles que já estão salvos, ele não veio somente para aqueles que estão salvos, mas Jesus veio para aqueles que estão doentes, que estão feridos. Entendeu, irmãos? Então, você que está aí sem esperança nenhuma, busque a Jesus. Ele tem vida eterna para você. Beba da água da fonte da vida e nunca mais você terá sede. Em nome de Jesus.